Se você acha que conhece bem a cidade de São Paulo, nesse vídeo eu tenho certeza que você vai se surpreender. Bom, hoje eu quero te apresentar o empreendimento da Porte Engenharia e Urbanismo. E a palavra urbanismo aí, ela tem muita importância porque um dos pilares da Porte é realmente se preocupar com o entorno, aonde esses empreendimentos estão implantados, com o bairro, a vizinhança. Então essa é uma preocupação muito genuína da Porte e que impacta não só a vida, obviamente, dos moradores dos empreendimentos, mas do entorno. E é sobre esse entorno que eu quero falar um pouco. Hoje eu estou aqui na Casa Regente Frejó, que fica na Anália Franco, zona leste de São Paulo. E quando eu entrei, eu fiquei impressionada, porque a gente tem a sensação de estar voltando no tempo e de estar em outro lugar que não é na cidade de São Paulo. Dá uma olhada nessa casa, é uma casa que conta muito a história de São Paulo, enfim. É uma casa linda, linda. E o empreendimento que eu quero te mostrar hoje, que são as townhouses da Porte, ficam aqui do lado da casa. Mas antes eu quero fazer a apresentação da casa para você entender um pouco o clima do ambiente. Vamos lá. Essa casa foi construída pelo Diego Antônio Feijó, que com o passar dos anos ficou conhecido como Padre Feijó. Ele nasceu em 1784 e foi ministro, sacerdote e regente. Isso porque ele assumiu uma das regências do Brasil quando Dom Pedro II, por ser menor de idade, não podia assumir o trono. Essa casa fica imersa à Mata Atlântica. É muito impressionante a gente ver isso em São Paulo. E essa mata vai ser preservada, assim como a casa. Agora, com o passar, do tempo, essa casa ficou muito conhecida por receber os trabalhos voluntários de Anália Franco, que dá o nome ao bairro. Era uma mulher abolicionista, inteligentíssima, uma mulher à frente do seu tempo e que se dedicou de uma maneira muito forte para os trabalhos voluntários. E eu quero te mostrar como que a casa, vou te apresentar a casa e contar um pouquinho da história dela. Logo na entrada a gente tem essa placa aqui enorme, feita em azulejo. E a história da Anália Franco é a seguinte: desde os 12 anos de idade, ela trabalhava junto com a mãe no trabalho de magistério. E a vida inteira ela se dedicou para a educação. Então, só para você ter uma ideia, ela fundou mais de 70 escolas, 23 asilos e 2 albergues. Ela foi uma mulher responsável pela educação de centenas de crianças, adolescentes e mulheres. E aqui na casa ela fazia esse trabalho de educação e um trabalho de acolhimento. Eu vou te mostrar algumas fotos da onde essas pessoas dormiam, mas só para ilustrar, teve um período que mais de 400 mulheres eram acolhidas, estudavam e viviam aqui nessa casa. Essa é uma casa que eu vou te falar que eu fiquei assim emocionada quando eu entrei. Vale a pena conhecer. Vou te falar um pouco mais da Anália Franco. Ela era uma abolicionista convicta, jornalista, poeta, literata, uma mulher muito interessante. E essa casa aqui que recebeu boa parte dos trabalhos dela. Vem cá que eu quero te mostrar uma foto para você ter ideia do rosto dela. Anália Franco, essa mulher extraordinária que fez um trabalho incrível de acolhimento, abolicionista, acolhia essas crianças órfãs, abandonadas. Aqui, ó, dá pra gente ver um dos salões aqui dessa casa com as camas que recebiam essas crianças aqui, ó. As crianças numa espécie de sala de aula, enfim, todas essas cenas aqui nessa casa. E além de conhecer essa história, a gente também consegue ver um pouco
Da arquitetura, dá uma olhada nessa sala aqui, quero que você veja a parede. Olha aqui em cima. Tá vendo? Pau a pique. Então a gente tem essas ripas construídas que fazem a sustentação do barro. Muito legal, né? Bom, vamos fazer o tour? É interessante a gente pensar como essa casa recebeu dois momentos, né, da nossa história. Então, foi construída pelo regente Feijó, que comandou uma das regências do Brasil, e depois recebeu os trabalhos da Anália Franco, que era uma abolicionista convicta, como eu já te contei. Agora, vamos dar uma voltinha para você ver um pouco aonde essas crianças eram acolhidas, aonde elas dormiam. Por que eu fiz questão de começar esse vídeo pela Casa Regente Feijó? Porque a Artem, que são as townhouses da Porte, são extremamente bem localizadas. Então a gente tem toda essa questão da história e da natureza muito próxima ao empreendimento, além da proximidade com o shopping Anália Franco e com o parque Anália Franco. Agora, sempre que eu pensar aqui no bairro Anália Franco, eu vou pensar sobre a história dessa mulher. Então quero te mostrar aonde que vai ficar a casa e aonde é o shopping. É tudo muito pertinho. Vamos lá. Ai, não vale a pena mostrar os patinhos, gente. Olha que fofos. São os gansos, não são patos, gansos. Vou falar com o som dos gansos ao fundo. Bom, a Casa Regente Feijó tá aqui, a 30 metros de mim. E na minha frente já tem os tapumes das townhouses. Dá uma olhadinha ali. Ali tá o shopping Anália Franco. Ainda falando sobre localização, estamos a 200 metros do Parque Anália Franco, mais conhecido como Serete. E daí tem uma história interessante que eu quero compartilhar com você. Há alguns anos o parque era murado, então quem caminhava pelo bairro, passava nas ruas, poderia, quiçá, não saber que ali era um parque. A Porte propôs a retirada dos muros e a instalação de um gradil. Então, quem estivesse dentro do parque via quem estava fora e vice-versa. Bom, o que isso impactou no bairro? Antes, o parque recebia em torno de 2.000 pessoas para visitação aos finais de semana. E logo após essa mudança, recebe 12.000 pessoas. Então, aí eu acho que está um exemplo prático da relação da Porte com a questão urbanística dos empreendimentos e do bairro onde ela atua. Isso é uma mudança muito sensível, porque quem está no bairro passa a frequentar, a fazer uso dos espaços públicos. Quero também aproveitar e te contar um pouquinho da história da townhouse. Quem nunca assistiu um filme romântico que o cenário era uma townhouse? Bom, vou te contar a história dessas casas.
Elas nasceram na Inglaterra, quando algumas famílias que tinham sua casa de campo como primeira casa queriam passar alguma temporada nas cidades. Então elas construíram essas casas que têm arquitetura muito similar e a fachada também. Na Inglaterra, a gente vê muitas townhouses e tem várias composições, então podem ser apartamentos ou uma casa única, mas tem uma coisa muito charmosa. Às vezes, essas casas compartilham de um mesmo jardim. Então, imagina que elas ficam ao redor de um parque e essa vizinhança faz uso desse jardim. E no Artem da Porsche existe uma similaridade nisso, porque a gente tem mais de 30 áreas comuns que são compartilhadas com os moradores da townhouse. Então tem aí essa característica da cidade, né? Então como que a gente faz o uso comum entre esses vizinhos. E conforme eu te falei, hoje as townhouses aparecem em várias cidades do mundo, inclusive em Nova York. E daí eu vou fazer um convite especial para conversar com a Ana Dietz, que é a arquiteta que projetou o Artem, para compartilhar duas coisas. Como é a experiência de viver numa townhouse, porque a Ana mora em Nova York, em uma townhouse, e para ela contar um pouco como que foi a concepção do projeto do Artem. A townhouse ela tem algumas peculiaridades que eu acho interessante. Ela é vertical, ela é uma tipologia vertical, por isso que ela propicia uma densidade bacana, né, para a cidade, para a rua. Mas ela é uma casa, né? Então, a escolha da townhouse como tipologia no Artem, ela se baseia um pouco nessa ideia de poder propiciar para o comprador, para a pessoa que vai morar, uma casa, né? Uma casa que tem um quintal, que tem acesso direto ao teto, mas que também tem essa verticalização e esse tipo de aproveitamento que se parece um pouco também com, talvez uma tipologia mais verticalizada, né, como um prédio, mas é uma coisa que está entre uma tipologia e outra. A townhouse, ela tem a presença da escada, né, ela faz a divisão, muito dos espaços e dos programas através dos diferentes níveis, né, mas também propicia essa coisa da vizinhança, né, porque você tem o seu vizinho, você tem o seu quintal, a gente está junto, mas está separado, e é isso que dá muito a cola, né, a cola urbana, a vida, a convivência da rua em Nova York. Então, a ideia era trazer um pouco essa qualidade para o arte. A minha relação com a Porsche nasce com a referência do plano de bairro da Vila Madalena e o pedido da Porsche, do Marco, para fazer um plano de bairro do Tatuapé, né? E depois vários projetos também arquitetônicos, mas acho que sempre com o entendimento desse viés, né, de que a gente precisa, mesmo para desenhar no lote, entender o entorno, entender o além-lote, o além-muros, né. Adorei a conversa com a Ana e estou realmente feliz em te apresentar o Artem, porque eu acho que tem pontos que são inegociáveis quando a gente vai escolher as nossas casas, né, ou a nossa casa. Segurança, localização, arquitetura e saber que a gente está trabalhando com uma construtora que entende não só o empreendimento, mas sim o impacto dele no entorno. E a Porsche pensa exatamente nisso, em como que ela vai melhorar o bairro, não só para quem mora no empreendimento, mas para quem mora ao redor dele, né? Então, enfim, estou muito feliz mesmo em te apresentar o Artem Townhouse e também relembrar que estamos falando de empreendimento com 5 casas, de 268 até 281 metros quadrados. Então, a gente que conhece São Paulo sabe que é uma raridade a gente ter todos esses atributos e se você está interessado, eu vou deixar
todos os contatos da Porte para você saber mais dessas casas e lembrando que são só 5 unidades.